esses que aí estão atravancando o meu caminho, todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Olá, eu sou o Carlos Rego, professor de ensino religioso, e eu gostaria de falar com vocês nesse encontro sobre asas, sobre pássaros. Parece curioso, mas eu gostaria de abordar um pequeno poema chamado Poeminho do Contra. Olha que nome singelo. É de autoria de Mário Quintana, um poeta gaúcho. Todos esses que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, e eu, passarinho. Que texto breve, singelo e talvez conhecido de muitos, pelo menos parte dele. Mário Quintana foi um jornalista e poeta gaúcho, nascido no início do século XX. Ele é considerado poeta das coisas simples. Seus textos, a maioria deles publicados no jornal em que trabalhava, possuem essa linguagem dinâmica, simples, clara e que fala de sentimentos. Faz alusões ao cotidiano, ao dia a dia, falando de amor, falando de tristeza, falando da infância e até mesmo da morte, entre outros temas. O Poeminho do Contra, que é esse que nós lemos juntos, é considerado um entre 10 melhores poemas de Mário Quintana. Poeta das adversidades, poeta das coisas que o ser humano vive no seu dia a dia. Esse senhor fez obras maravilhosas. Esse poeminho, como ele mesmo é intitulado, foi escrito, lavrado, confeccionado, polido, após a terceira tentativa do poeta conquistar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. E tentativa terceira frustrada. E, curioso, em vez dele se lamuriar, se lamentar, culpar, dizer contra a natureza, contra a vida, contra os outros, se dizer perseguido e tal, ele fez referência àquelas tentativas dessa maneira tão singela, tão bela. Todos esses que atravancando o caminho dele estavam, iriam passar, mas ele iria passarinhar, ou passarinho. E essa é a pergunta que o poeta faz, e por que não nós também, refletindo, nos façamos a nós mesmos, né? Quando o dia é ruim, quando o dia não é nada daquilo que nós esperávamos e é frustrante a nossa experiência, nessa breve experiência da vida, que é aquela que nós vivemos, o que nós ofertamos, o que nós temos no nosso coração para ofertar. Mário Quintana viveu até os 88 anos e apesar dos muitos problemas que seguramente ele viveu como ser humano, que é da nossa natureza, de decisões, de construções, de problemas profundos, o que ele colaborou? O que nós temos colaborado na nossa vivência? Essa é uma reflexão que essa poesia e essa obra nos comunica. A sua manifestação a respeito das dificuldades faz o seu espírito, daqueles que estão próximos a você, flutuar, ver através da janela, como Mário Quintana certa vez escreveu. O poema vem às mãos como pássaros. E quando você abre as mãos e observa as suas mãos vazias, observa que aqueles pássaros comeram na sua mão, né? Ele tem uma construção simples, né, de uma forma popular, uma quadra que rima o primeiro verso com o terceiro e o segundo com o quarto. É um registro de linguagem bastante acessível, próximo da oralidade. Assim, os versos 1 e 2, todos esses que estão aí atravancando o meu caminho,
começam pelo próprio título do poema, do Contra, afirmando assim que ele desafia, que ele resiste a alguma coisa. Ou seja, ele não se dá por vencido. Logo no primeiro verso, ele se dá a explicação. O que incomoda o eu lírico são aqueles que estão atravancando o seu caminho. Bom, ela se estabelece assim, uma dinâmica do eu versus eles. O sujeito é aquele que enfrenta sozinho uma espécie de inimigo coletivo. Todos esses que estão aí. Mas ele não se dá por vencido e ele não apenas reclama da vida. A gente pode assumir que o eu lírico se refere a seus inimigos, mas também pode estar se mencionando problemas e obstáculos que surgem na vida de cada um. Problemas que atravancam, que não nos deixam caminhar, mas que são sempre importantes para nós construirmos a nossa identidade. Nos versos 3 e 4, eles passarão. Eu passaria. Que texto bonito. Os dois versos finais dessa poesia, ou desse poeminho tão breve, estabelece uma espécie de lema que nós podemos adotar para as nossas próprias vidas. Trata-se de um jogo de palavras entre o grau aumentativo de pássaro e o verbo passar, conjugado no futuro. O verbo e o fato de serem palavras homônimas, que dizem e escrevem a mesma forma, confere uma dupla interpretação a essa passagem. Por um lado, a gente pode pensar que se trata de um substantivo, pássaro, em graus diferentes. Assim, o sujeito poético estaria indicando, na sua visão, os obstáculos que são maiores do que ele, que é apenas um passarinho. Por outro lado, passarão pode ser lido como uma conjugação futura do verbo passar. Terceira pessoa do plural. Isso indica que todos os problemas são efêmeros. Desse modo, o sujeito pode ser comparado a um passarinho, sinônimo de liberdade e de leveza. Por isso que o texto canônico diz: olhai os lírios do campo, olhai os pássaros, olhe as coisas leves. Significado do poeminho do Contra. Poeminho do Contra é uma composição que carrega mensagens fortes de otimismo e esperança, nos lembrando que nós devemos ficar de bem e ficar bem com a vida. Como é comum na poesia, Quintana se serve de uma linguagem singela, que nós já comentamos, e de exemplos do cotidiano para transmitir reflexões, transmitir ideias profundas, cheias de sabedoria. É através desses breves versos que o autor imprimiu um caráter motivacional no seu poeminho do Contra, que serve de inspiração até hoje para muitos de nós que buscam respostas face às adversidades da vida, que nós devemos oferecer. A composição nos convida a permanecer lutando, resistindo, apesar de obstáculos que nós temos vivenciado. Mais que isso, bem mais que isso, o poema nos lembra de uma lição vital, mesmo quando tudo parece estar perdido. Nós precisamos confiar em nós mesmos e confiar na vida. Desse modo, o poeta destaca a capacidade humana de resiliência, a capacidade humana de superação, como modo que se dissesse a cada um de nós: não desista, não desista. Contexto histórico dessa criação, alguns fatores históricos nos lembram e nos situam nessa história desse poeminho do Contra.
composição foi criada durante o período da ditadura militar. E naquela época, a censura cortava e apagava tudo o que poderia ser subversivo, tudo que poderia ser perigoso dos meios de comunicação contra o regime, ou identificados como. Lembrando que Quintana era jornalista e trabalhava em um jornal. Ele escrevia um jornal chamado Correio do Povo e teve textos censurados. Acredita-se que pode ser esta a motivação primeira por trás do poema, que transmite esperança de liberdade. A gente observa então a grande fachada daquele prédio da Academia Brasileira de Letras, um outro fator motivador da construção desse poema, né? 3 vezes recusado como um integrante da Academia Brasileira de Letras, no período do final dos anos 70, e ele mesmo dizia que não tinha problema, que o critério para o acesso à academia era um pouco obtuso, tanto que Quintana acaba por declarar: só atrapalha a criatividade. O camarada lá vive de pressão, de dar voto, de discurso para a celebridade. É uma pena que a casa fundada por Machado de Assis esteja tão politizada, ele dizia. Só dá ministro. Esse foi o fator motivador. Uma das teorias sobre o poeminho do Contra é que ele é uma resposta aos intelectuais e críticos que continuavam questionando a qualidade e o valor da obra e do trabalho de Mário Quintana. Todos esses que